Olá, meus caros, vamos lá, vamos nessa aula começar falando sobre a diferença entre o estado de perigo e a lesão. São os dois defeitos do negócio jurídico mais recentes, ou seja, foram novidades trazidas pelo Código Civil lá em 2002, né? Antes não existiam, eles não eram previstos no Código de 16 e passaram a ser também considerados defeitos do negócio jurídico a partir da vigência do Código Civil de 2002, que ocorreu em janeiro de 2023, beleza? Então, vamos entender, antes de analisarmos essas diferenças, vamos entender a motivação do legislador para trazer tanto o estado de perigo como a lesão como defeitos do negócio jurídico. Veja, com o avanço do estudo da boa-fé objetiva, né? Boa-fé objetiva que prevê condutas das partes em toda relação negocial, entendeu-se que um negócio só é bom se ele for bom para ambas as partes. Não existe mais a possibilidade de você formular um negócio jurídico onde uma das partes sai com toda a vantagem e a outra sai totalmente prejudicada. Esse aí seria um mau negócio jurídico. E para evitar aqueles chamados negócios da China, onde uma parte com mais vantagem econômica pudesse realizar um negócio prejudicando a parte adversa e se aproveitando daquele momento de dificuldade, foram criados esses dois institutos, tanto o estado de perigo como a lesão. Então, na verdade, como a maioria dos contratos são comutativos, ou seja, as prestações das partes são equivalentes, sempre que houver uma desproporção nessas prestações, incidirá ou incidirão o estado de perigo e a lesão para tentar equilibrar essas prestações. Essa é a situação tanto do estado de perigo quanto da lesão. A diferença dos dois institutos deriva de sua finalidade, tá? São, como eu disse, institutos parecidos, mas as finalidades são opostas. Então vamos agora descer aos detalhes. Vem aqui comigo, tá aí o nosso slide. Eu vou colocar aqui inicialmente o nosso quarto defeito, né, que é o estado de perigo. Estado de perigo. E vamos diferenciá-lo do quinto defeito, que é a lesão. Tá? Percebam vocês que, como eu disse, são institutos parecidos, mas diferentes quanto à finalidade. E essa finalidade aparece nas palavras-chave de sua identificação. A palavra-chave, PCH, que é a palavra-chave, não esqueça, do estado de perigo, é o risco de morte. Risco de morte. Já na lesão, nós temos duas palavras-chave. Palavras-chave. A premente necessidade. Premente necessidade e a inexperiência. Inexperiência. Beleza. O que é que você não pode esquecer? Veja, no estado de perigo, vou colocar assim, né, para você enxergar aí as palavras-chave e também ouvir a explicação. Veja, no estado de perigo, nós temos que uma das partes assume uma prestação manifestamente desvantajosa a ela, ou seja, ela é uma
prestação manifestamente onerosa para salvar-se ou alguém de sua família de um risco de morte. Olha a finalidade. Ela assumiu aquela prestação manifestamente desvantajosa, não porque ela queria, mas para salvar a si próprio ou alguém de sua família. Já na lesão, perceba que o indivíduo assumiu uma prestação manifestamente desproporcional à prestação da outra parte por inexperiência ou por premente necessidade. Premente necessidade aqui de obter recurso financeiro. Cuidado, que lá no estado de perigo, o indivíduo pode ter também uma premente necessidade de obter recurso financeiro, mas com a finalidade específica, que é salvar a si próprio ou alguém de sua família de um risco de morte, por exemplo, para pagar uma cirurgia. Já na lesão, você tem premente necessidade de obter recurso financeiro para fazer frente a qualquer outra situação que não seja o risco de morte. Então, é assim que você começa a diferenciar esses institutos. Vem aqui comigo, porque em linhas introdutórias, eu ainda vou colocar para você o seguinte: no estado de perigo, nós temos o seguinte: ocorre quando alguém assume, quando alguém assume obrigação manifestamente desvantajosa, manifestamente desvantajosa, ou seja, uma obrigação excessivamente onerosa, excessivamente onerosa, com necessidade de salvar a si ou a pessoa de sua família. A pessoa de sua família de um grave dano. E aí veja, risco de morte, conhecido pela outra parte, pela outra parte. Observem, pessoal, então, que se suponha, já aconteceu, é um caso real, pessoas estão viajando em um avião e um dos passageiros se sente mal, está tendo ali um ataque cardíaco. E as aeromoças, os tripulantes ali do avião, perguntam se há algum médico dentro da aeronave. E um deles diz: eu sou médico, né? E ele diz: oh, pois por favor, atenda aí o rapaz que está passando, tenta ajudar de qualquer maneira, que ele está tendo um infarto. Ele está tendo um infarto, por favor, o ajude. E o cara diz: olha, mas eu estou de férias, eu não vou ajudar, porque eu não quero trabalhar nas minhas férias. E aí a esposa do rapaz que está tendo um infarto, ele diz o seguinte: por favor, ajude o meu marido, que eu lhe pago 100 mil reais. Aí o cara vai lá, né, no afã de ganhar a recompensa, vai lá ajudar e realmente estabiliza o sujeito a fim de dar tempo do avião pousar e ele ser levado para um hospital. Perceba você o seguinte: nesse caso,
a mulher não quis dar verdadeiramente os 100 mil reais para o médico, né, para ele salvar a vida do esposo. Isso é uma situação de estado de perigo. É uma situação de estado de perigo que torna esse negócio jurídico, essa promessa anulável dentro do caso concreto. Não significa dizer que no caso concreto o médico não vai receber nada, como foi na prática. Recebeu, mas num valor inferior compatível com o trabalho dele. E não com essa promessa feita em desespero por parte da esposa. Então, esse é o estado de perigo. Olha a intenção, é salvar o esposo de uma situação de risco de morte, tá? É por essa razão que o STJ ele tem definido na sua jurisprudência que não é possível se exigir o chamado cheque-calção, né? Apesar do STJ sempre ser reticente em relação à punição do hospital que faz isso, ele torna aquele negócio anulável. Mas ele diz que a exigência do cheque-calção por si só não é caso de indenização, o que é um absurdo, mas é a jurisprudência do STJ atualmente, beleza? Então a gente já entendeu a situação do estado de perigo. Passemos para a lesão. Vem aqui comigo. Na lesão, nós temos o seguinte: ocorre quando alguém se obriga a uma prestação manifestamente desproporcional em razão de necessidade ou inexperiência. Inexperiência. Veja, nesse caso aqui, pessoal, o motivo é diferente. A pessoa assumiu uma prestação manifestamente desproporcional à prestação da outra parte, tendo em vista a sua inexperiência. Inexperiência aqui não é só tenra idade, é também pequena idade, mas não é só. Vou dar dois exemplos. Veja, suponha você que uma pessoa acabou de completar 18 anos, juntou uma grana, recebeu um patrocínio e foi comprar um carro. Viu uma propaganda pelos sites de compra e venda, pela internet, foi à casa do sujeito olhar o carro e quando o sujeito observou que ela era uma pessoa muito nova, cobrou um preço mais alto, dizendo que houve um erro, que ele tinha feito uma reforma no carro e cobrou um preço mais alto. Essa questão caiu em prova real de concurso e diz lá o examinador da questão que ficou o preço muito próximo ao carro zero e ela mesmo assim comprou o carro. Veja, nesse caso, ela assumiu uma prestação manifestamente desproporcional pela sua tenra idade, pela sua pequena idade, ou seja, era inexperiente, né? E, nesse caso, é hipótese de lesão. Mas você pode ser inexperiente por desconhecer, por exemplo, os preços praticados em um determinado local. Imagine você passando um concurso fora do seu estado. Então, você é aqui do estado do Ceará, passou no concurso, por exemplo, no Rio de Janeiro. Chegou lá, foi atrás de alugar um apartamento para você. Conseguiu um apartamento, mas o indivíduo, o locador, verificando que você era de fora do estado e tinha uma grana que tinha acabado de passar no concurso, te cobrou um preço mais alto, bem além do mercado. Você aceitou, achando que era o preço praticado ali na região, mas com o passar do tempo, você descobriu, junto aos seus vizinhos, que só você pagava aquele preço mais elevado. Esse é um caso típico de lesão. Você pode pleitear anulabilidade do negócio jurídico, beleza? Então, nós temos aí, nesse caso, a lesão por inexperiência. Agora, não só por inexperiência, por premente necessidade. Lembrando que essa premente necessidade
é de obter recurso financeiro para fazer frente a uma outra situação que não seja risco de morte. Vou dar um exemplo real também aqui. O Romário, jogador de futebol, ele foi preso, infelizmente, por dever, né, alimentos. Na época que ele foi preso, a prestação alimentícia que ele pagava era de 40 mil reais e ele deixou em aberto 3 prestações, 3 meses, que na época era o que possibilitava a prisão civil. Hoje não tem mais esses 3 meses, fiquem atentos, né? Basta você atrasar um mês, você já pode ser preso. Mas na época não, tinha que se prefazer, o atraso tinha que prefazer 3 meses, pelo menos. E aí, 40 vezes 3 dá 120 mil reais. E o Romário estava sem cash, sem dinheiro vivo, né, para pagar ali aqueles alimentos. E não sei se vocês lembram, ele dormiu na cadeia, ele passou o final de semana preso. Ele só foi liberado na segunda-feira, porque a mando dele, ele tinha um carro caríssimo na época, né, ele tinha muitos bens, mas imóveis. Demora um tempo a ser obviamente, alienado. E ele vendeu esse carro que valia 1 milhão de reais na época por 300 mil. E depois ele foi até processado pela Receita Federal, acusado de lavagem de dinheiro, né? Mas veja, pela União, né? Através da Receita Federal e dos advogados públicos, por suspeita de lavagem de dinheiro. Ora, ele provou o seguinte: olha, não estava lavando dinheiro. Eu estava, na verdade, querendo dinheiro para sair da cadeia. Ele provou isso, né? Por isso que foi inocentado. Então, observem vocês que é outro caso de lesão. E vem a grande vantagem desses institutos. Devido ao princípio da conservação do negócio jurídico, em ambas as situações, o negócio pode ser conservado desde que a parte beneficiada pelo negócio feito em estado de perigo ou lesão aceite diminuir a vantagem obtida. Isso, como veremos daqui a pouco, é previsão expressa para a lesão, mas não é para o estado de perigo. No Código Civil se prevê isso expressamente para a lesão, mas não se prevê para o estado de perigo. É a jurisprudência do STJ, junto com a doutrina majoritária, que, analisando os institutos como análogos, também dispõe nesse sentido para o estado de perigo, tá? Cuidado que no próprio conceito do estado de perigo, vou trazer aqui vocês de novo para a tabela, você vai encontrar que esse risco de morte aqui, que enseja o estado de perigo, deve ser conhecido pela outra parte, ó. Conhecido pela outra parte. Essa previsão não possui espaço na lesão, pelo Código Civil. Mas o STJ, também analisando nesse caso a analogia entre os institutos e em respeito à boa-fé objetiva, que exige, né, um comportamento honesto, idôneo, um comportamento isento de qualquer tipo de contradição, ele exige que você avise a parte adversa também, no caso da lesão, tá? Se você for vender um bem a fim de um preço mais barato, a fim de fazer frente a uma necessidade que você possua, você tem que avisar a parte que vai comprar, tá? Ótimo. Então nós temos aí as nuances. Vamos falar agora especificamente para o estado de perigo. Vem aqui comigo, deixa eu voltar aqui para o slide. Pronto. Nós temos aí então agora, vou chamar sua atenção. Atenção. Vamos começar falando do estado de perigo. Depois a gente parte para analisar especificamente a lesão. Estado de perigo. O estado de perigo, pessoal, ele possui alguns requisitos que devem estar necessariamente previstos, né, para ensejar a anulabilidade do negócio jurídico. São requisitos cumulativos. São requisitos cumulativos, né? O primeiro deles é a necessidade de salvar-se ou
alguém de sua família. De uma situação de risco de vida, né? Como a gente viu. O segundo requisito é o grave dano conhecido pela outra parte. Conhecido pela outra parte. E o último é a assunção de uma obrigação. Obrigação excessivamente onerosa. Excessivamente onerosa. Perfeito. Lembrando aqui, como eu já lhes adiantei, que tanto a jurisprudência como a doutrina equiparam uma situação que é disposta em lei apenas para lesão para o estado de perigo. Isso você vai encontrar no enunciado 148 do Conselho da Justiça Federal, do CJF, que retrata, como vocês já devem saber, a doutrina majoritária no nosso país. Então, vamos lá. Deverá ser aplicada por analogia ao estado de perigo, ao estado de perigo, o artigo 157, parágrafo 2º, do Código Civil, que permite no vício da lesão, então veja que a lei expressamente fala em lesão, né? Lesão, o juiz não anular o negócio jurídico se as partes oferecerem suplemento suficiente ou se a outra concordar com a redução do proveito que teve. Com a redução do proveito. Deixa eu colocar aqui. Com a redução do proveito. Ora, eu disse para vocês que o interessante aqui é que as partes consigam igualar as prestações. Foi celebrado um negócio, as prestações eram desproporcionais, ou um assumiu uma prestação manifestamente desvantajosa em seu detrimento, e o objetivo no negócio comutativo são as partes terem prestações equivalentes. Esses institutos têm por esse objetivo. Então, na linha da ideia do princípio da conservação, essa regra
que salvaguarda o negócio jurídico, celebrado com lesão, onde uma das partes aceita diminuir o proveito que teve, né, para igualar as prestações, também se aplica à luz da doutrina majoritária e da jurisprudência do STJ ao estado de perigo. Não esqueça desse ponto. Vem aqui comigo e vamos avançar agora para a lesão. Aqui você tem que lembrar que a lesão possui dois elementos. A lesão possui um elemento subjetivo e um elemento objetivo. Esse elemento subjetivo é a inferioridade do lesado ou em razão da inexperiência que ele tinha diante do caso concreto ou pela premente necessidade. Já o elemento objetivo é a desproporção manifesta entre as diferentes prestações do negócio. As diferentes prestações do negócio. Então, observem que nós temos esses dois elementos. Lembrando, pessoal, que e esse ponto é muito cobrado em prova, eu vou até colocar aqui em outra cor, tá? Em outra cor. Não esqueçam vocês que aprecia-se a desproporção das prestações segundo os valores vigentes ao tempo em que foi celebrado o negócio jurídico. Foi celebrado o negócio, ou seja, na época de sua celebração, pessoal. Não esqueça desse ponto, porque isso é muito cobrado em prova de concurso, tá? Muito cobrado mesmo. E aí, não esqueçam, e eu vou colocar isso em sede de observação não será anulado. Não será anulado.
o negócio jurídico, permitam colocar em J, se for, como nós vimos, oferecido suplemento suficiente, ou se a parte concordar, com a redução do proveito, com a redução do proveito. Dispositivo esse que é próprio para a lesão, que como nós vimos também é aplicado para o estado de perigo, tá? Cuidado. Cuidado ainda, pessoal, que o enunciado 291 do Conselho da Justiça Federal, enunciado 291, diz que pleitear essa redução do proveito que teve ou pleitear a invalidade do negócio jurídico é faculdade do lesado. Então, a pessoa que teve prejuízo com a lesão é que tem a faculdade de pleitear a redução da desproporção das prestações ou a invalidação do negócio jurídico. Também há um enunciado 150 do Conselho da Justiça Federal, que diz que não se exige aqui o dolo de aproveitamento. Vem aqui comigo, por favor. Não esqueça que o enunciado 150 do CJF diz que, deixa eu trocar aqui a cor, na lesão não se exige o dolo de aproveitamento, que é exatamente a intenção de uma das partes de gerar dano à outra, aproveitamento, e assim estimular prestações desarrazoadas, desproporcionais, né? Aproveitamento. Beleza. Então, não esqueça que no apreciar da lesão não se exige aqui o dolo de aproveitamento. Com isso, nós terminamos mais uma análise sobre os defeitos do negócio jurídico. Na próxima aula, a gente já vai analisar os vícios sociais, tanto a fraude contra credores quanto a simulação. Beleza? Forte abraço, aguardo todos vocês no nosso próximo encontro.